Você precisa ouvir esse vídeo hoje. Nem todo atraso é perda. Às vezes é a preparação de Deus. Eu sei que você já queria ter conquistado várias coisas, eu sei que você já queria ter resolvido várias coisas em sua vida. Mas às vezes, infelizmente, algumas coisas atrasam. E eu não estou falando isso aqui para desacelerar você, pelo contrário, é para te dar firmeza no processo. Tem um camarada, um tal de José, que você precisa saber sobre ele. José, ele sonhou com uns negócios estranhos assim, sonhou com lua, sonhou com sol. O sonho dele é que ele ia governar uma nação. Só que aos 17 anos, em média, ele foi vendido para outra nação. Naquele momento ali parecia que tudo estava perdido. Pensa, na cabeça do cara que ele tem um sonho que ele vai governar um lugar. E de repente ele é vendido como escravo. Você acha que o que ia passar na cabeça dele? Você acha que passou na cabeça dele que ele estava vencendo? Pelo contrário, passou na cabeça dele que ele estava perdendo. Você acha que passou na cabeça dele que agora sim eu vou governar? Não, pô. O cara tinha um sonho de governar. E Deus deu isso para ele. E ele é vendido como escravo, com 17 anos, mas tem um detalhe, ele não é simplesmente vendido como escravo, ele é vendido como escravo para outra nação e pelos seus irmãos. E aí você acha que na cabeça dele isso é o quê? É um atraso? Em vez de eu estar aprendendo a governar, peraí, eu estou sendo vendido como escravo, mas era exatamente aquilo ali que estava treinando ele para governar. Aquilo que parecia que era uma perda, na verdade era o processo que estava levando ele para ele governar. Por quê? Porque depois que ele é vendido, ele vai para a casa de um camarada chamado Potifar, que foi o cara que comprou ele. Lá esse cara colocou ele para administrar a casa dele, a casa do Potifar. E ali ele já estava treinando para governar uma nação. Antes de governar a nação, ele estava governando a casa de Potifar. E às vezes você fica pensando assim, pô, peraí, eu não consegui tal coisa, aquilo que Deus me prometeu ainda não veio. Às vezes demora mesmo, tem algumas coisas que demoram. E hoje a gente vive numa geração que as coisas têm que acontecer assim. E tá tudo bem, eu não estou falando que você não tem que buscar as coisas que aconteçam rápido, até porque a vida da gente na Terra é finita. Você tem que sim buscar as coisas rápido. Você acha que eu não quero conseguir muitas coisas mais rápido? Você acha que tem coisas na minha vida que eu também não queria que já tivesse acontecido? Claro que sim, mas faz parte. O fato de não ter acontecido ainda é um processo. Tem um cara chamado Caleb, que você também precisa saber sobre ele, e eu vou voltar na história de José, que você precisa entender o final da história de José. Esse Caleb, ele tinha 40 anos quando Deus fez uma promessa para ele. Uma promessa que ia dar uma terra para ele, uma terra produtiva, uma terra próspera, uma terra que tudo que plantava dava. Passaram-se 45 anos após a promessa e um dia ele estava com 85 anos e ele falou assim, peraí, hoje eu estou com 85 anos, Deus me fez a promessa e agora eu preciso receber essa promessa que Deus me fez. E ele recebeu a promessa dele com 85 anos. Só que tem um detalhe, ele falou assim, hoje, depois de 45 anos, eu estou com 85 anos e hoje eu estou com a mesma força, a mesma garra de quando eu recebi a promessa. De repente você fala assim, pô, mas Deus me prometeu algumas coisas e eu já estou aqui há tanto tempo. Às vezes o tanto tempo de muita gente é um ano, às vezes o tanto tempo de muita gente são 10 anos. A questão toda é, você vai parar só porque não conseguiu? Aí tem gente que fala assim, mas eu já fiz de tudo, fez nada. Às vezes o de tudo seu, você fez 2, 3 coisas pela metade. Você não foi até o seu limite, porque você nem conhece o seu limite. E eu tô falando isso só para te encorajar que você precisa continuar. No meio do caminho você vai parar. Calma. Esse José que eu te falei lá, estava na casa de Potifar, que parecia que já estava tudo bem. Parecia que assim, ele estava crescendo agora. Sabe o que aconteceu? Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa um like aí. Só que esse mesmo José, agora ele vai preso injustamente, porque uma mulher, a mulher do Potifar, que era do dono dele, falou que ele tinha assediado ela. Às vezes você pensa, por que está demorando? Por que eu ainda não consegui? Por que Deus ainda não me deu isso? Lembra do José? Quando tudo parecia que estava dando certo, quando ele já estava administrando bem a casa do Potifar, quando tudo estava indo, quando tudo estava fluindo, a mulher de Potifar inventa que ele tinha assediado ela e ele vai parar na prisão. Aí, mais uma vez, começou a parecer que era uma perda na vida dele, mas lembre-se,
nem todo atraso é perda. Lá na prisão, ele conhece dois caras. E um desses caras que depois vai ajudar ele. Às vezes você não está se treinando. Às vezes pode ser que você está falando assim, mas Deus não me deu ainda. Deus não me entregou ainda. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar, você tá se preparando no processo? O que você quer é ir para outra nação, mas você não está estudando a língua daquela outra nação. Isso é preparar para o processo. Às vezes o processo seu é uma grande empresa, mas você ainda não tem a grana para abrir essa grande empresa, nem o know-how. Então você vai precisar empreender, certo? Você já está vendendo alguma água, vendendo alguma coisa para se preparar para esse processo? Aquilo que Deus te prometeu é grande, mas às vezes você vai começar pequeno. Isso faz parte. Então se você, nesse meio tempo, em vez de você ficar pensando, mas por que eu não recebi ainda? Mas se você se preparar durante o processo, isso vai fazer você estar com base para quando você chegar naquilo que é grande. Tem gente hoje que está com 18 anos de idade, já fala assim, eu já queria estar em tal lugar. Ok, isso é top. Às vezes você vai precisar se esforçar um pouco mais, às vezes você vai precisar esperar um pouco mais. José tinha 20 e poucos anos, ele estava na prisão. Você acha que ele não pensou que isso era o quê? Um atraso na vida dele? Estou com 20 e poucos anos, estou na prisão, só que quando ele tinha 30 anos, sabe o que aconteceu? Ele revelou um sonho do faraó. E aí o faraó colocou ele para governar todo o Egito. Uma nação. Aconteceu aquele sonho dele que há 17 anos, que quando ele tinha 17 anos ele tinha sonhado. Sabe quantos anos demorou para realizar esse sonho? 13 anos demoraram. 13 anos se passou de quando ele sonhou que ele ia governar a nação, até ele governar demoraram-se 13 anos. Nesses 13 anos ele foi preso, ele foi vendido, ele foi injustiçado, mas tudo isso fez parte do processo, tudo isso ele estava adquirindo maturidade, adquirindo base para quando ele fosse governar a nação, ele ter estrutura para governar a nação. Agora imagine, de repente você tem algo grande para você fazer e nesse período, em vez de você estar treinando para você ter estrutura para quando você conseguir esse algo grande, você está pensando, mas já era para ter conseguido. Mas e aí? E o treinamento, onde fica? Davi, quando derrubou o Golias, antes de derrubar o Golias, ele já tinha derrubado o leão, já tinha derrubado o urso, porque ele estava no treinamento. Eu quero que você entenda que você precisa treinar. No processo que você está, é um processo de treinamento. E eu te falo, Deus não esqueceu de você. Presta atenção, coloque no seu coração, Deus não esqueceu de você. Deus é um pai e Ele quer o seu melhor. Deus é um pai e Ele quer que você vença. Só que Ele também quer que você treine. Ele quer que você esteja preparado para quando Ele entregar aquilo que Ele tem de entregar, você está pronto. Às vezes, Ele não entregou ainda porque você não está pronto. Simplesmente não é o momento de ser entregue ainda. E quando eu gravo esse vídeo para você, quando eu falo isso para você, você acha que eu também não já queria estar em outro nível? Só que tem coisa que ainda não veio e eu vou parar no meio do caminho? Não tem como. Eu vou chegar até o final. Caleb demorou 40 anos. José demorou 13. Davi, mais de uma década. Quanto tempo você vai demorar? Não sei. Você só não pode parar. Se esse vídeo fez sentido para você, segue o Manual da Vida, já curte. E se tem alguém que você vê que essa pessoa está meio desanimada, que essa pessoa quer desistir do sonho dela, faz o seguinte, compartilhe esse vídeo com ela aí. Isso vai fazer diferença na vida dela.